Vamos lá, então? Hoje nossa aula continuando o estudo de racionais, falando de multiplicação e divisão de frações. E espero que dê tempo da gente falar de potenciação e radiciação também, de frações. O assunto é sobre racionais, né? Mas por enquanto nosso foco são as frações. Quando a gente fala de multiplicação e divisão de fração, acredito que o jeito de resolver, de se calcular, é o jeito mais simples que tem, tá? A multiplicação de fração, ela é assim: o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Simples assim. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá, por exemplo, 5 oitavos que multiplica 4 terços. A multiplicação então, é mais simples, porque eu faço reta, tá? Então, 5 vezes 4, 20. 8 vezes 3, 24. Aí, sempre se acostume, tá? Tenha o hábito de sempre fazer a simplificação de frações. Ou pelo menos olhar para a fração e ver se isso é necessário, se é possível. Os dois números são pares, então, todo número par é divisível por 2. Então, eu já consigo aqui fazer a divisão por 2. O que vai me resultar em 20 dozeavos, tá? Aliás, 10 dozeavos. Opa, 10 dozeavos ainda não é a fração irredutível. É possível simplificar ainda mais. Então, vou dividir mais uma vez por 2. E eu chego em 5 sextos. 5 sextos, 5 e o 6 são primos entre si, ou seja, não existe um múltiplo comum entre os dois, um divisor comum. Logo, a gente chama de primos entre si, ou seja, a fração irredutível, não dá mais. Mas, professora, é possível fazer esse tipo de simplificação antes do final da conta? É. E isso é interessante, viu? Eu posso já simplificar aqui. Eu percebo que o 4 e o 8 têm divisor comum. Eu consigo pegar esse 8 e dividir por 2 aqui. Eu vou mudar até a cor dele para você entender o que eu estou falando. Ó. Eu consigo fazer também com 4 a mesma coisa. Ó. Simplificar por 2. Professor, é possível, então, fazer simplificação antes de terminar a conta? Sim, desde que eu esteja trabalhando com a multiplicação de fração e que seja um termo de cima com um termo de baixo. A simplificação deve ocorrer com um numerador e um denominador ao mesmo tempo. Nunca é um numerador e um numerador, né? Ou seja, o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. É sempre um de cima com um de baixo, como nesse caso. Quando eu faço essa simplificação, o que resultou aqui? Olha, dividindo o 8 por 2, sobra 4. Então, fica 5 e 4. Opa, 5 em cima normal, né? Que não foi feita a simplificação do 5. E do outro lado, quando eu simplifico o 4 por 2, sobra 2 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Aí eu percebo que ainda é possível simplificar. Então, eu posso fazer também aqui, ó, de novo por 2. O 4 é um número par, então eu consigo dividi-lo por 2. E eu vou fazer a mesma coisa com esse 2 aqui, olha. Divisível por 2. Quando eu faço isso, o que sobrou das frações, né? Depois que eu fiz a simplificação ali. Sobrou 5 e o 2 aqui, 5 meios. E na outra fração sobrou 1 terço. Quando eu faço isso, eu deixei as frações já irredutíveis aqui. E quando eu faço, então, a multiplicação, eu já tenho a fração irredutível pronta, 5 sextos, tá? É o mesmo resultado, tem que ser o mesmo resultado. Quando eu trabalho com técnicas diferentes, eu não posso obter resultados diferentes, eu preciso obter os mesmos resultados. Só estou usando caminhos diferentes. Isso é interessante na matemática. Várias, né? Até hoje, assim, eu sempre estou aprendendo coisas novas, mas eu percebo que para resolver qualquer situação matemática, sempre há mais de um caminho. É interessante a gente perceber isso.
Essa questão aqui de ir simplificando no meio, às vezes é chamado de cancelamento, tá? Mas nada mais é que a simplificação no meio do caminho, tá bom? Então, isso é possível. Para quem, né, acha que é difícil, pode fazer a simplificação só no final, como a gente fez aqui em cima. A gente só simplificou depois de multiplicar. Mas eu gosto bastante de usar esse método aqui, porque você trabalha com números menores e os resultados são números menores. E a possibilidade de errar cálculos com números menores também é menor. É muito mais fácil errar conta com números maiores, né? E também quando você trabalha com números grandes, por exemplo, eu vou colocar aqui um número grande. 25 200avos, que multiplica 80 150avos. Veja bem, multiplicar direto essa fração se torna um pouco inviável, porque você vai multiplicar 25 vezes 80 primeiro, depois 200 vezes 150 depois, concorda que ficam números enormes, e a pessoa ficar toda hora montando continha. Então, o caminho mais simples aqui é sim fazer o cancelamento no meio. Por exemplo, você já pode cancelar, que eu havia falado o seguinte, eu posso cancelar esse zero com esse zero, que eu mesmo quis dividir por 10, isso é simplificar. Então, sobrou 8/15, tá? É possível também simplificar já aqui, ó. Quando eu corto, deixa eu explicar passo por passo. Quando eu corto zero, é o mesmo que dividir por 10. Vou até escrever aqui, ó. Cortar o zero é o mesmo que dividir por 10. Tá? Agora, o 25 e o 200 também eu posso dividir por 5. Os dois são divisíveis por 5, ó. Vamos dividir por 5 aqui. Vamos dividir por 5 aqui, ó. Quando eu faço isso, olha, sobra pra gente ali 5 no numerador e 200 dividido por 5, aqui dá 5, e aqui dá 40, ok? Beleza. Olhando para cá, eu ainda consigo simplificar mais. Olha só, entre o 5 e o 15, ó, um de cima com um de baixo. Não precisa necessariamente ser na mesma fração, pode ser na outra fração, desde que um de cima com um de baixo. Eu consigo dividir isso aqui por 5. E o 15 também. Mas, professora, eu também conseguiria dividir o 40 por 5. Tudo bem. Aqui a ordem não vai interferir, ó. Divido por 5. O que vai sobrar pra gente? Aquele 5 dividido por 5 dá 1. E aqui 40. Esse 15 dividido por 5 dá 3. Então, sobra 8 terços aqui, ó. 8 terços. Poxa, mas olhando aqui, entre o 8 e 40 também existe uma divisão. Posso simplificar pelo próprio 8, porque na tabela do 8 tem o 40. 8 vezes 5. Então, eu posso aqui, olha, dividir por 8. Dividir por 8, e eu posso dividir esse 40 aqui também por 8. Olha como eu estou simplificando a expressão sem ter feito a multiplicação da fração, tá? Então, sobrou aqui pra gente a fração 1. 40 dividido por 8 é 5. E aqui sobrou 8 por 8, 1. 8 dividido por 8 dá 1. E aqui embaixo, 3. Agora, não dá mais para simplificar. Eu posso simplesmente multiplicar, né? De forma reta ali, numerador com numerador, denominador com denominador. Sobra 1/15.
Tudo bem? O que eu fui fazendo? Cancelando aqui no meio. Poderia ter feito mais simplificado? Poderia ir direto aqui, dividir por 25 aqui, cortar o 10 de uma vez só quis fazer passo por passo para entender. Mas se eu quisesse também multiplicar, olha, esquece um pouquinho aqui do que eu fiz. A multiplicação de fração diz que eu posso multiplicar direto. Então, eu posso fazer 25 vezes o 80, vamos lá. 2.000 e o 200 vezes o 150, 30.000. Eu já poderia cortar os 3 zeros. Daí eu tenho que simplificar, né? De qualquer forma, eu vou ter que simplificar. Então, aqui eu poderia dividir por 1.000. E aqui também. O que sobra? 2/30, que dá para simplificar por 2, porque eles são números pares. E aí eu obtenho 1/15. Ah, professora, parece mais fácil. Depende, eu usei calculadora aqui, né? Pensa você armando a continha e resolvendo 25 vezes 80 e 200 vezes 150, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Beleza, essa é a multiplicação. Eu acredito que dentro das frações é uma das operações mais simples que tem. Como que fica a divisão? Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, só que eu vou transformar numa divisão. Como é que fica? A divisão também, existiam umas formas de fazer, vou mostrar pelo menos duas delas. O que diz a divisão de fração? Mantém a primeira fração, ó, 5 sobre 8, Aí. Retomando, a divisão de fração, para a gente resolver, a gente pode simplesmente fazer manter a primeira fração, transforma numa multiplicação e inverte a segunda fração, tá? Então, em vez de colocar 4/3, eu coloco 3/4. Como eu transformei numa multiplicação, aí eu posso recorrer ao que a gente fez lá em cima de simplificar a fração se necessário, se eu quiser. Porque agora ela é numerador multiplicando numerador, denominador multiplicando denominador. Então, isso vai dar 5 vezes 3, 15, né? E 8 vezes 4, 32. Olhando para os dois números, não há um divisor comum, então já é a fração irredutível, acabou aqui, tá? Mas uma forma que aparece divisão de fração, e muito aluno, quando olha, fala assim, nossa, isso é muito difícil, não sei fazer, não vou saber resolver. Ó, vou mostrar. Que legal que é. Quando eu falo assim, os alunos ficam, nossa, professora, o seu que legal não é o mesmo que legal que o meu. Ó, 8/7 dividido por 5/6. Olha que bonita. Uma fração de frações. Os alunos querem morrer quando encontram isso. Mas por se tratar de uma divisão de fração, gente, é o mesmo que escrever da forma de cima. É o mesmo que colocar, então, 8/7 dividindo por 5/6. É a mesma coisa. Toda divisão é uma fração. Então, eu posso escrever uma divisão na forma de fração ou uma fração na forma de divisão. É a mesma coisa. Aí, desse jeito eu sei resolver, mas é a mesma coisa. Então, como é que fica desse jeito? Mantém a primeira fração, 8/7, transforma numa multiplicação e inverte a segunda, 6/5. Agora, resolve normalmente. 8 vezes 6, 48. E 7 vezes 5, 35. Tá? Resolvido.
Mas uma forma que muitos professores também ensinam a resolver isso aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo. É o famoso barriguinha, barrigão. Ó, por que barriguinha, barrigão? Ó? Barriguinha, barrigão. Por isso. Como é que resolve isso? Multiplicando. A barriguinha multiplica, o barrigão multiplica. Quem primeiro? A barrigão, tá? Quem que é o barrigão? 8 vezes 6, 48. E a barriguinha, 7 vezes 5, 35. Opa. Eita. Pronto, é o mesmo resultado, tá? Mas muitos professores ensinam também a fazer a barriguinha, barrigão. Porém, divisão de fração é uma fração de frações. E eu posso escrever assim, eu posso resolver assim. Ou simplesmente multiplicando cruzado, ó. Multiplica esse por esse, tem esse. Multiplica esse por esse, tem esse. Beleza?